servimos ao Senhor, temos que preocupar com isso do Senhor. Temos que preocupar com as almas que ainda não estão a Cristo do Senhor Jesus Cristo. Que ainda não renderam seu pé do Senhor. E que eu voltar hoje, eles vão para a eternidade sem Cristo. E a culpa é minha e sua que aqui estamos essa noite. Aleluia. No versículo 7, fala que ele foi mudo. Ele não abriu a sua boca. Por você, ele enfrentou a cruz com a boca fechada. Não proferiu palavras de juízo contra ninguém que ofendeu, contra ninguém que crucificou. Aleluia. E quando nós estamos preocupados, abrindo a nossa boca para falar tanta coisa, vamos abrir a nossa boca para falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho salvífico do Senhor Jesus. Eu queria nesta noite falar uma palavra de avivamento, uma palavra que quer dizer no seu coração, mas não é mais hora de ficarmos apenas avivando, é hora de salvarmos aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Aí que eu, caramba, na minha oração, tenho orado por Nova Brasilândia, orado para que o Senhor levante homens e mulheres corajosas, que não tenham o homem, mas tenha Deus, e abra a boca para falar que o Senhor Jesus Cristo está voltando, e que é preciso que render ao pé do Senhor para alcançar a salvação. Ei, não é pouco nem outro nem de amor entre o homem e Deus, senão o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se quer abrir a sua boca para murmurar, abra a sua boca para falar que Jesus está voltando. Que eu preciso de Jesus, que ele precisa de Jesus. Quem não crê na nossa pregação e aquele que manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Amados do Senhor Jesus, vamos falar a palavra dele com amor. Vamos amar as almas mais do que o alimento. Porque quando nós chegarmos à presença do Senhor Jesus, teremos que dar conta daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Quantas vezes, amado, abrindo a nossa Bíblia e lemos a parábola do semeador, lemos a parábola das 10 dracmas. Quantas dracmas perdidas estão por aí? E aonde você está semeando? Aleluia. Aleluia. Não sou o pastor da igreja, mas o sumo pastor está aqui nesta noite. Aleluia. Eu quero te dizer com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus. Deus irá cobrar de mim de você, que mandou abrir a nossa boca e falar que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E falarmos que o mundo inteiro precisa receber aos pés do Senhor Jesus para poder morar no céu. Um dos homens mais sábios da época, o mestre de Israel, ele foi ser com o Senhor Jesus Cristo de nós com vergonha, com medo, que os homens dizem ele. E quando ele chegou a Jesus, ele chamou Jesus de mestre. Ele disse: a Bíblia diz que o exército, filho de Deus, porque ninguém pode parecer mais, e os dois são culpados de Deus não fosse com Cristo. E Jesus revelou um mistério maior da humanidade para ele naquela noite. É o necessário nascer de novo, senão não poderá ver o reino dos céus. E você não entendeu aquele mistério. Eu quero te dizer, amado, que está aqui nessa noite, precisamos
nascer de novo para entrar no reino dos céus. Precisamos nascer de novo. Por que estou falando precisamos? Eu já nasci de novo. Eu já ofereci a dama, já fiz mais. Já atendi a Jesus. Mas tem muito crente que precisa nascer outra vez. Ei, irmão, não sou hipócrita para falar que não tem que estar prestando. Tem que estar prestando, porque o Senhor Jesus Cristo está colocando para comprar a palavra nessa noite. Aleluia. Aleluia. É necessário nascer de novo. É necessário nascer a pregação do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas almas estão morrendo ao teu lado? E você nunca abriu a sua boca para falar que Jesus ama ele. Que Jesus quer salvar ele. Aleluia. Aleluia. Tem gente que não tem coragem de evangelizar a própria família. Não tem coragem. Como hoje eu já ouvi, todo mundo já conhece a palavra de Deus. Todo mundo já conhece. Para que falar? Né? Naquela época que Jesus Cristo veio, todos já conheciam ele. Existia um mestre, existia um escriba que escrevia. Existia um mestre que ensinava. Existiam os homens voltados à palavra naquela época, como Sábio Gamaliel. Mas precisou Jesus nascer como homem, ser Deus, para ensinar o povo o caminho do céu. Aleluia! Mesmo que o multidão já passou evangelizando na sua rua, evangeliza de novo. Porque ele está precisando. Aleluia! Aleluia! Um dia um irmão da região de Jutimeira, cansado de ouvir um pastor ensinar uma palavra, reclamou para o pastor Sebastião. E disse: pastor, o pastor lá só fala um salmo fulano de tal. Só que se ele está falando um salmo fulano de tal. Aí o pastor Sebastião, um homem sábio, perguntou: irmão, por favor, recita para mim esse salmo de volta. E o irmão não conseguiu recitar, então preciso falar ensinar mais um pouquinho que eu sei, eu não aprendeu. Nunca é bastante ouvir a palavra de Deus. Nunca é bastante ensinar para o povo o caminho do céu. Aleluia! O que é o caminho do céu? Aonde está esse caminho? A igreja fulano de tal que é o caminho do céu. Quem está falando isso aí? A minha palavra fala. A boca do nosso Senhor falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Se você quer conhecer a Deus, precisa entrar por esse caminho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha de Deus. Salmo 107, verso 5 diz assim: entregue seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Aleluia. Mas não adianta só entregar, não. Tem que entregar e confiar totalmente nele. O dia que eu entreguei ao Senhor para Deus, como pode eu ser crente? Tantas coisas que eu tenho que resolver. Minha situação é lamentável como homem. Mas eu tinha esquecido que eu tinha entregado a minha vida ao Todo-Poderoso. Agora, irmão, galera, hoje,
no Lucas 1:27, que diz que para ele nada é impossível. Impossível é para mim, para você, mas para Deus não tem impossibilidade. Ah, Senhor, mas o meu filho está na cabeça. Deus tira ele e coloca no lugar santo. Para falar a palavra de Deus. Eu me lembro a primeira vez que aceitei a Jesus. E com o tempo distanciei. E um dia eu ouvi a minha mãe falando com lágrimas, meditando distanciar na casa do Senhor. E falando para mim: meu filho, só fiz alguma coisa errada. Um dia eu quero ver você na plataforma, falando a palavra de Deus. E hoje minha mãe está aqui para mim, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Traga a mão de ouro, meu Pai. Oh, aleluia! E agora, o que está faltando para você confiar nesse Todo-Poderoso? O que está faltando para você confiar na sua vida a Ele? A você confiar no seu problema a Ele? Isaías profetizou muitos anos antes do Senhor Jesus nascer na face da terra. Quem não quer a nossa pregação está aqui. Basta você crer no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando Paulo estava aprisionado junto com Silas, quando eles louvaram o Senhor que o carro se ergueu, que quebrou-se as cadeias, o homem pulando na sua frente, queria tirar a sua vida, e Paulo falou: não faça tal. E ele olhou para Paulo e disse: o que eu faço para me salvar? E Paulo disse: essa palavra que eu falei para você hoje, crê no Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo foi mais longe e será salvo tudo em sua casa. E louvar. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. E na minha casa falta pouco para render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do Senhor, eu não ouvi o Senhor da presença da casa do Senhor. E o meu pai que está aí lutando para ir morar no céu. Tem a minha mãe também que está lutando aí. Graças a Deus, ainda falo para os irmãos meus, mas eu creio e acredito que o Atalaia de Deus colocou em Nova Orlando. Eu sei que uma honra, Deus vai usá-los para trazer também os meus que ainda não estão na casa do Senhor em Nova Orlando. E que honra vamos pegar. Aleluia. Se você ainda não conheceu o que é felicidade, entrega a sua vida a Deus. E você vai conhecer o que é felicidade. Aleluia. Aleluia. Convidar a igreja personagem de pé. Aleluia. Queria falar mais, mas estou muito obediente ao orar. Uma coisa que os meus pastores, cobram isso, pastor, chegou com o pastor Rubens Alves, que é o pastor Alves, e também o pastor Sebastião Ribeiro. Todos ricos no meu horário, eu estou passando ali 3 minutos. Mas tudo isso que o Senhor colocou na minha boca não foi o suficiente para você crer no Senhor Jesus. O que falta para você crer nele? Aleluia. Eu quero contar rapidamente aqui. Depois que eu me desviei do Senhor, eu falei: não, eu fiquei Jesus com 11 anos e fiquei apenas 6 meses no máximo na casa do Senhor. E saí, que era muito criança, e uns apertos. Fiquei como aquela sementinha que é jogada numa terra boa, mas veio espinheiro e afoga ela e ela morre. Né? Então aconteceu isso comigo naquela época. E depois, invadiu no meu ser uma tristeza tão profunda. Tudo estava com meus amigos, tudo estava na farra, na festa. Eu era alguém alegre. Ninguém nunca viu eu triste ou cabisbaixo. Mas quando estava sozinho, só eu e Deus, apostado no meu ser uma tristeza muito profunda. E num dia
Deixei minha namorada na casa dela e fui para a minha casa. Debaixo do pé de goiaba tinha um cupim. E já era mais ou menos 3 horas da manhã. E eu, ali naquele cupim, veio uma vazio tão grande, uma madura tão grande na minha alma. E eu falei para Deus, a Dorinha estava alegre, sorrindo, brincando. Por que essa angústia tão grande no meu ser? Vem a dúvida que talvez você também já tenha no seu coração. Essa dúvida. Deus, será que o Senhor existe? Por que tanta gente é feliz? Alguns tempos, quando eu estava na igreja, Deus, eu vi alguém falar que um bandido, assassino, tinha feito tanta atrocidade. E o Senhor perdoou ele, e ele era uma pessoa feliz, tinha família, era abençoado. O que eu fiz de tão mal para ser tão triste? Para ter essa angústia tão grande no meu coração? Será que o Senhor existe mesmo, Deus? E naquela madrugada, que não era grande, escuro, só esperando coisa mais linda. Eu olhando para o céu e as lágrimas descendo aos olhos, eu disse para o Senhor, me dê um sinal que o Senhor existe. Mostra para mim, eu sei que eu não mereço, não tenho nem razão nenhuma para estar te pedindo tal coisa, mas me dá um sinal que o Senhor existe. E naquele momento eu vi algo maravilhoso. E só quem é crente, só quem tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, vai crer em algo dessa forma. Porque naqueles dias eu não tive coragem de falar para ninguém, porque eu tinha passado 2 meses, eu já era meio 2 meses, então eu não tive coragem de falar para ninguém. E olhando para o céu, assim, quando saiu de uma estrela e voou para outra estrela. E saiu de uma estrela e voou para outra. E começou bem rápido, de uma estrela para outra. Um ser tão lindo, tão brilhoso. E ele tinha ser bem grande, que uma vez lá nas estrelas. Né? E naquele momento a tristeza foi embora. As lágrimas cessaram. E eu comecei a sorrir. Eu comecei a querer gritar, querer sair correndo. E passei muitos dias naquele entusiasmo, com aquela felicidade imensa. Mas infelizmente, a felicidade foi embora de novo. E eu só conheci ela o dia que entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Hoje eu sei o que é essa felicidade. É o nosso Espírito Santo de Deus na vida do homem. E pega, Senhor. E eu vou pensar nessa situação. Eu estou vindo nessa noite. Quero o Senhor Jesus Cristo libertar o filho da casa. Querendo não aceitou esse Jesus como falando minha frente. Aceita Ele como seu único que salva a sua alma. Porque Ele tem cuidado de ti. Aleluia. Se você está vivo até hoje é porque Ele te ama. É porque Ele tem cuidado de você. Sarão de outra mão, velhais de outra mão. Eu te convido, não tenha vergonha. Você não está se humilhando perante o homem. Porque a minha palavra que o Senhor falou para mim, e a palavra de Deus que está escrito nessa Bíblia Sagrada diz: aquele que me confessar perante os homens, eu não confessarei perante o meu Pai que está no céu. E para você ter um nome escrito no livro da vida, você precisa confessar perante os homens a Jesus como Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém quer render seus pés do Senhor nessa noite, eu te convido. Frente a frente. Não é na fé do poder, não merece nada. Tudo é a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Frente a frente. Se alguém quer aceitar Jesus como Salvador, Deus vai perdoar os seus pecados. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. Para quando soar a trombeta, você poder ser chamado pelo seu nome e também ir morar nos céus. Aleluia. Se alguém quer aceitar Jesus nessa noite, aleluia. Deixe aprender. O Senhor quer tomar a sua vida em suas mãos. O Senhor quer resolver os seus problemas. O Senhor quer te dar vitória, te dar gozo e paz na sua alma. É uma coisa tão simples, tão difícil, né, pastor? Eu me lembro como eu aceitei a Jesus. Se não fosse próprio Espírito Santo de Deus e funcionar o meu ser, eu não tinha ido à frente. É tão simples levantar a mão e falar: Jesus, eu estou aqui, toda minha vida nas suas mãos. Mas ao mesmo tempo é uma guerra espiritual. A alma fala: levanta a sua mão, vai lá na frente. Mas a carne fala: não tem tantas coisas.
resolver ainda. Eu tenho isso, tenho aquilo, eu sou viciado nisso, eu tenho que resolver primeiro para aceitar Jesus. Mas eu quero te dizer, meu querido, se você entregar nas mãos do Senhor, Ele resolve para você. Nós somos meramente humanos, mas o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. Não tem ninguém que quer aceitar Jesus essa noite? Não tem ninguém? Aleluia! Eu quero convidar aquele irmão que perdeu a coragem de falar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Perdeu a coragem de evangelizar em nome do presidente. Que tem falado no seu coração que já está tão evangelizado. Vem! Eu quero te convidar desde a frente, o Senhor quer fazer de você uma palavra, um anunciador de boas novas. Não tenha vergonha do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que envergonhar com o meu Evangelho, eu não envergonharei dele perante o meu Pai que está no céu. Aleluia! Você que tem se envergonhado do Evangelho de Cristo, desde a frente, o Senhor quer te usar novamente. Você que era uma atalaia e deixou de ser, o Senhor quer te fazer novamente uma atalaia da sua palavra. Glória a Deus! Acerta no céu com a alma que arrepende. Aleluia! Aqui tem alguém que é corajoso. O homem é corajoso com a alma, não é corajoso com tanta coisa. Mas para poder render o pé do Senhor, ele é medroso. Não tem coragem para largar o mundo. Não tem coragem para largar o pequeno do mundo. Não tem coragem para largar os meus cabelos do banco para render o pé do Senhor. Aleluia! Ei, cadê vocês falando falar a palavra de Deus? Para onde ele está? Eu sei que você está aqui nessa noite. Só acabou para murmurar e falar mal com o outro. Vai falar de Jesus, não fala mais. Deus está dando oportunidade para que você volte a ser o que era antes. Se você quiser. É se você quiser. Venha aqui à frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ei, você tem que ser corajoso. Viu? Para falar que o seu pastor realmente, meu Deus, eu sou felicidade, eu pregava, hoje em dia eu sou felicidade. Nem cantar mais um canto. Nem falar mais de mistério do coragem. Né? Já está na hora de você voltar a ser o que era antes. Para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que quer acompanhar a minha mãe nessa noite na oração? Aleluia. Deixa eu orar. Fica aí de vocês, mas eu quero te aconselhar. Abra a boca para pensar glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te aconselhar. O Senhor Jesus Cristo, Ele não abriu a boca para falar coisa alguma contra a ninguém. Antes da palavra de Deus, que Deus transgressou, Ele intercedeu. Aleluia. Mas você sabe que você está nessa situação. E eu também sei. E eu te peço no nome de Jesus. Saia dessa situação. Pare de falar mal do seu irmão. Aleluia. Tem pessoas que você vai evangelizar e falar que você quer igual fulano. Deus te livre. Né? Vai ele para o inferno e vai você que causou a perda da alma. Aleluia. Fica o meu conselho. Se você não teve coragem de vir aqui à frente, tenha coragem de procurar o seu pastor e largar essa prática para que Deus possa voltar a te exaltar novamente. Amém, igreja? Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Deus soberano, Criador dos céus e da terra, cuja presença nos encontramos nesta hora. Ó Deus, te agradeço, Senhor, pela coragem do teu tentado, que dará a tua palavra do qual você colocou no meu coração.
Deus eterno, sobre a tua igreja, Deus, nós vamos nesta noite. Olha para esses, ó Pai. Olha, Deus, com olhar de amor. Tem glória a eles, para que eles voltem a ter a amanhecer, lutar em tuas mãos. Pai Santo eterno, aqui está a tua filha, que se rende no teu pé nesse momento. Ela tem crido, Pai, na pregação do teu evangelho. Ela tem crido, Senhor, que sofreu essa função para a vida dela. Pai Santo eterno, perdoa o pecado dela em tuas mãos, Senhor. Perdoa o pecado dela, Pai. Não importa o tamanho que seja, mas nesse momento, toma no lado do esquecimento. Toma ela em tuas mãos e ajuda ela para te servir. Ajuda ela para te falar em tuas mãos. E o Senhor, no meio do